João capítulo 5, no versículo 1. No cabeçalho aqui da minha Bíblia, fala assim, ó: a cura de um enfermo no tanque de Betesda. Capítulo 5, versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, irmãos, para começar, havia o tanque, né? As pessoas enfermas ficavam ao redor desse tanque e quem curava através desse tanque era um anjo, né? O anjo descia, chacoalhava a água e o primeiro que pulasse depois do movimentar das águas, o anjo ia lá e curava essa pessoa, certo? 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então aquele homem ali estava impossibilitado, né, irmãos? Porque não tinha quem colocasse ele no tanque. Aí estava todo mundo enfermo e queria todo mundo ser curado. Então antes dele sempre descia um e era curado antes dele, né? E esse homem aqui ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo também fez um milagre, ele também curou aquela pessoa. Então esse anjo aqui, que chacoalhava a água, ele curava. E o Senhor Jesus Cristo, ele também curava. Então esse anjo aqui, ele fazia milagres. O Senhor Jesus Cristo, ele também fez um milagre, né? E fato é, irmãos, que a gente acredita em milagre, mas não em todo milagre. Porque da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo opera milagres, prodígios e maravilhas, esse anjo aqui, ele também operava. Né? O Senhor do Antigo Testamento lá também operava milagres, ele também fazia prodígios, ele também curava, ele também sarava, ele também tem poder, irmãos, para fazer coisas grandiosas. E o que acontece é que muitas das vezes a gente olha os milagres e prodígios que o Senhor Jesus Cristo fez, né? E ele fez muitos, muitos milagres o Senhor Jesus Cristo fez. Só que daí a gente olha para os dias de hoje e a gente pode pensar assim, né? O Senhor Jesus Cristo ele fez milagres antigamente porque ele precisava ser conhecido. Ele fez milagres para levar adiante o nome do Pai, né? Para que todos vissem que ele tinha poder, para que o povo cresce nele, né? E realmente é verdade. O Senhor Jesus Cristo fez isso porque ele precisava manifestar o nome do Pai. Ele precisava manifestar o seu poder. Mas fato é, irmãos, que nos dias de hoje, eu também creio que essa não é a maior finalidade do Senhor Jesus Cristo mais. Ficar curando o enfermo. Não estou falando que ele não faz. Estou falando que antes era muito mais útil, para que as pessoas vissem e crescem, né? Mas hoje ele continua fazendo. Hoje ele continua tendo poder para fazer. O Senhor Jesus Cristo ele tem poder para operar os milagres e prodígios. O que acontece é que muitas das vezes, no versículo 10 aqui, a partir do versículo 10, né, vai expor uma situação que acontece até os dias de hoje, perante todos os milagres que o Senhor Jesus Cristo faz. Vamos ler do 9 de novo. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus Cristo era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele libertou e curou esse homem, né? Mas o povo não creu através do milagre do Senhor Jesus Cristo. A cegueira era tão grande, a incredulidade era tão grande, que eles olharam e falaram assim: Ele fez isso no sábado. Então, o milagre ficou em segundo plano.
O Senhor Jesus Cristo tinha liberto esse cidadão aqui e eles prestaram atenção que era sábado. Eles ficaram preocupados com o leito que ele estava levando no sábado, né? Então, eles não reconheceram o milagre do Senhor Jesus Cristo, mas antes começaram a perseguir o Senhor Jesus Cristo por fazer o bem, por fazer o milagre. 17. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro: eu não estou me importando que é sábado. Não quero saber se é segunda, se é terça, quarta, sábado, domingo, não quero saber. Olha o milagre que eu fiz e vocês não perceberam. Então a cegueira e a incredulidade desse povo era tão grande que eles não conseguiam ver os milagres que o Senhor Jesus Cristo operava. Vai um pouquinho mais para frente, em João 9, algumas folhas aí depois. Em João no capítulo 9, no versículo 1 também. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Disseram-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: Como virá? E ele lhe disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então, novamente aqui, né, irmãos? Novamente o Senhor Jesus Cristo encontrou um homem cego de nascença, novamente outro milagre, né? Novamente aqui, ó, os fariseus, as pessoas olharam e não se atentaram ao milagre do Senhor Jesus Cristo. Novamente eles olharam e falaram: ele não é de Deus, porque ele faz no sábado, né? Ele está fazendo no sábado. Então, irmãos, vocês podem ver que o Senhor Jesus Cristo, ele operava os milagres, mas a incredulidade do povo era tão grande que eles não se atentavam. Eles não viam as maravilhas acontecendo. Eles não viam o poder do Senhor Jesus Cristo sendo manifestos. Eles estavam cegos, incrédulos, tomados por ira, querendo matar o Senhor Jesus Cristo, sendo que o Senhor Jesus Cristo só fez o bem. Vai mais um pouquinho aí para frente. Mais uma situação, em João 11. João 11. Vamos ler o 38. Aqui os irmãos bem conhecem, né? A história de Lázaro. Lázaro era amigo do Senhor Jesus Cristo e Lázaro morreu, né? Chegando na metade do caminho, encontraram o Senhor Jesus Cristo, avisaram ele que Lázaro tinha morrido e o Senhor Jesus Cristo foi lá, né? Então, João 11, 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias, né? 40. Disse-lhe Jesus: Não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao derredor, para que creiam que tu me enviastes. Então o Senhor Jesus Cristo tinha esse propósito, fazer que a multidão cresce nele, né? Então ele falava essas coisas em voz alta para que o povo visse, né? 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço.
Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: Que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, então, consultavam-se para o matarem. Então, novamente, o Senhor Jesus Cristo foi lá, ressuscitou Lázaro. Lázaro havia morrido, 4 dias morto, estava lá, na caverna, né? E o povo viu isso, irmãos. O povo viu um morto ressuscitar, né? Não é qualquer coisa. Imagine a gente nos dias de hoje ver um morto ressuscitando. Você está lá no enterro da pessoa, você viu que a pessoa morreu. A pessoa está morta, a pessoa morreu. Já faz 4 dias que ela está morta. Daqui a pouco vem uma pessoa e ressuscita aquela pessoa. E aquela pessoa que você viu morta, você vê andando e falando com você. E mesmo assim, você não acreditar que aquela pessoa tem poder. Mas pelo contrário, você olhar e falar assim, essa pessoa não é de Deus. A gente tem que matar ela porque ela traz prejuízo para a gente. Então, a dureza de coração é tanta que as pessoas não enxergam os milagres. E até hoje, o Senhor Jesus Cristo faz milagres. Porque, irmãos, fato é, se a gente está aqui nessa noite, é porque nós somos verdadeiros milagres do Senhor Jesus Cristo. Então, assim como o Senhor Jesus Cristo, ele fez o paralítico andar, ele também fez a gente andar. Assim como o Senhor Jesus Cristo, ele curou o cego de nascença, eu era um cego de nascença. Eu nasci sem enxergar a glória do Senhor Jesus Cristo. E ele me fez ver, ele me fez entender, ele me fez ter visão, ele clareou o meu entendimento, ele tirou o véu, ele fez um milagre na minha vida. Ele fez um milagre. E se eu tiver o coração endurecido, se eu for incrédulo, eu não vou perceber os milagres que o Senhor Jesus Cristo ele faz na minha vida. Assim como o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou Lázaro, ele fez o morto ressuscitar. Eu também estava morto. Eu estava morto em ofensa e pecado. E ele me ressuscitou. Se eu estou aqui hoje, é porque eu era um Lázaro e Deus me socorreu. Eu era um morto e ele me deu vida. Eu era um cego, ele me deu visão. Eu estava perdido, eu era trevas. Ele me fez ser luz. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele opera sim milagres até hoje. Volta um pouquinho mais para trás. Agora, ainda em João, no capítulo 1. Então, irmãos, a gente não pode ter o nosso coração endurecido a ponto de achar que o Senhor Jesus Cristo não opera milagres mais hoje. Só porque a gente não sobe aqui em cima do púlpito e não fica libertando os usuários de drogas, os dependentes químicos, igual as igrejas aí fazem, né? Que vem a pessoa e sobe aqui em cima com a cadeira de roda e sai andando, né? E a igreja vira aquele alvoroço, né? Então, a gente tem que discernir, porque também o diabo também faz milagres, irmãos. O diabo também tem poder, entendeu? Lá em Atos fala daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. Aquela mulher era famosa, tinha um espírito de adivinhação, ela adivinhava, era verdade. Então ela adivinhava mesmo, ela via o futuro, ela tinha esse dom. Não era do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi lá e expulsou aquilo lá dela. Era um demônio que adivinhava, né? Então, a gente tem que discernir da onde que vem esses milagres, essas bênçãos. É para a honra e glória do Senhor Jesus ou é para a honra e glória do homem, né? O Senhor Jesus Cristo realmente, hoje na nossa igreja, a gente não sai libertando o povo, não, né? Pelo contrário, a gente muitas vezes tá tudo enfermo aqui dentro, né? Muitas vezes nós somos os doentes, né? E a gente não sai um fazendo milagre e prodígio pelo outro. Não, mas que a gente recebe milagre todo dia, a gente recebe. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele opera milagre em nossas vidas. E um desses milagres, irmãos, já aconteceu. Então, em João no capítulo 1, no versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus
não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, no versículo 12, novamente, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em algumas traduções vai dizer, deu-lhes o favor imerecido de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes a dádiva de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o milagre de sermos filhos de Deus. Se nós hoje, nós temos um Deus, nós temos um Pai, não é de nós mesmos, é um milagre que o Senhor Jesus Cristo fez. É um milagre nós estamos aqui. É um milagre nós temos acesso à salvação. Porque, irmãos, não veio de nós. Não é de nós, não é de ninguém, é do Senhor Jesus. É um milagre. Então, por exemplo, no domingo, né? No domingo vamos ter o batismo, né? O batismo. 2 pessoas irão se batizar. Irmãos, não é de nós mesmos. É um milagre. Uma pessoa se batizar, entender a palavra e o evangelho é um milagre, entendeu? Eu não tenho esse poder de convencer uma pessoa. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é essa palavra. E há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, é um dia de milagre, né? Esse milagre que aconteceu em nossas vidas. Nós nascemos de novo. Como que pode, né? Não foi o que Nicodemos falou para Jesus, mas espera aí, como que pode nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Como que eu faço isso? Né? Isso não tem lógica, não tem cabimento. E o Senhor Jesus Cristo fala, não, aquele que não nascer da água e do sangue, né? Aquele que não for batizado. O batismo é um milagre, irmãos. Abrem em Efésios agora. Em Efésios, no capítulo 2. 2. Efésios 2. Irmãos, esses milagres que a gente viu, algum deles, né, em João, eles aconteceram, irmãos. Não é, não é história em quadrinhos, não é fábula, não é, não é desenho animado. Aconteceu de verdade. O morto estava lá e ressuscitou. O cego, ele viu. Eu estava lá para ver, irmãos. Eu não estava lá, eu não era nem nascido. Há 2000 anos atrás, nós não estávamos lá. Mas a palavra diz assim: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Né? Nós não vimos, irmãos. Nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar os milagres do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi, irmãos. Eu nunca vi um morto ressuscitar. Mas pela fé, eu tenho certeza que quando eu morrer, eu vou ressuscitar. Eu tenho certeza que meus irmãos, quando morrerem, vão ressuscitar. Eu nunca vi o céu, nem sei como que é. Eu sei que tem. É pela fé. Bem-aventurado aquele que viu e creu. Agora, imagina, irmãos, aqueles que viram e não creram. Esses homens que viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitando morto. Viu o Senhor Jesus Cristo multiplicando pão e peixes. Viu o Senhor Jesus transformando água em vinho. Eles viram e eles não creram. Então, se eu sou um bem-aventurado por não ver e crer, então é um maldito aquele que viu e não creu. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Então esse é o maior milagre de todos, irmãos. Muito melhor do que eu ter uma enfermidade na perna e eu ser curado da minha perna. Muito melhor do que eu ter uma enfermidade no meu corpo e ser curado dessa enfermidade. Muito maior que tudo isso é esse milagre aqui que o Senhor Jesus Cristo fez. Que me viu morto em ofensa e pecado. Ele me viu em trevas e ele me deu uma nova oportunidade. Esse é o maior milagre de todos. É eu ter a oportunidade de ter a vida eterna.
Então, no versículo 8, ele fala: porque pela graça sois salvos, ou seja, vocês não merecem, é pela graça, é um favor imerecido. A gente não merece isso, irmãos. A gente não merece. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é milagre de Deus, é favor imerecido de Deus, não é de nós. A gente não tem capacidade. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele opera milagres sim, até os dias de hoje. Muitas vezes, a gente que não percebe. Muitas vezes, a gente que não vê. Muitas vezes, o nosso coração que está endurecido, de olhar para Deus e questionar. Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus não está vendo todas as dificuldades que eu estou passando, não? Ele não olha para mim? Ninguém percebe? Ele percebe, é você que não está percebendo. Ele vê, é você que não está vendo. Ele tem poder, você que não está tomando posse desse poder, desse milagre. Muitas vezes, irmãos, nós somos ingratos, mal agradecidos, porque a dádiva, o favor imerecido, o milagre que foi derramado a cada um de nós, esse aqui, ó, esse maior milagre aqui, ó, o maior milagre de todos, muito, muito maior do que dar vida a Lázaro, ressuscitar Lázaro da morte, muito, muito maior do que fazer aquele cego enxergar, muito maior do que multiplicar pães, peixes, transformar água em vinho. O maior milagre foi esse, de dar a vida eterna. Não existia vida eterna. Porque, irmãos, fazer o cego enxergar, o diabo também pode. Né? Curar uma enfermidade de alguém, o diabo também pode. Ele pode. Mas dar a vida eterna, não. Ele não pode dar a vida eterna. Então, a vida eterna é o maior milagre que aconteceu em nossas vidas. É a melhor coisa. O maior milagre foi derramado sobre mim. O maior milagre foi derramado sobre você. E nós devemos ser agradecidos, irmãos, pelos milagres do Senhor Jesus. Amém?